O papel do assistente social em uma clínica multidisciplinar. A nossa convidada de hoje é formada em Serviço Social pela FMU e trabalha como assistente social no Instituto Prado de Reabilitação. Elisângela Manfredi, que prazer! É um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço por estar aqui, poder dividir esses momentos de bate-papo com vocês. Eli, eu gostaria que você começasse esse nosso bate-papo nos dizendo qual que é o papel de uma assistente social dentro de uma clínica multidisciplinar. Olha, é uma pergunta, eu já imaginei que você fosse fazer, porque quando a gente fala do serviço social em si, ele é um ramo de atuação que ele caminha numa diversidade de público, né? Então a gente pode trabalhar desde a pessoa com deficiência, o sistema prisional, LGBTQIA+, idoso, enfim. Em cada área de atuação a gente tem a nossa contribuição. E hoje, a cadeira em que eu sento, eu vejo que eu consigo somar muito na vida das famílias, naquilo em que se refere à defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Né? Se você for pensar hoje na explicação do que é o serviço social, ele fala muito que nós somos uma área de atuação para trabalhar na defesa dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí a gente sempre faz uma analogia, né? Uma pessoa vulnerável é muito mais aquela pessoa que não tem uma aquisição financeira, né? Que está numa classe social maior, enfim. E na verdade não, né? Eu vejo que dentro do Instituto Prado, dentro deste universo, né, que a gente vivencia, a defesa dos direitos ela está aí para qualquer pessoa, porque o direito ele é o mesmo, independente da sua condição social. Então hoje, se eu pudesse dizer o que a gente mais contribui, o que a gente mais soma, eu acredito que é nessa linha de atuação na defesa dos direitos. E quais são os principais desafios que você enfrenta aqui com as mães no dia a dia? Olha, na verdade, eu nem diria desafio em si, né? Porque eu aprendo muito, absolutamente muito, né? Nesse olho no olho com as famílias. O que eu percebo, né, de vivência com esses pais e essas mães, é que muitas vezes o desafio está posto num sentido de como acionar. Então a gente sabe os caminhos, mas tem muita mãe, muito pai que não tem uma rede de apoio, ou mesmo até que sabe, mas como que eu vou ter tempo para acionar uma defensoria pública, ou acionar um advogado, ou acompanhar todo esse processo, entende? Então eu acredito que esse é um pouco das situações em que faz com que a mãe e o pai acabam tendo muita inquietude, porque até sabe, Patrícia, por vezes o caminho para fazer, mas para ter braço para fazer. Porque dependendo do que ele vai pleitear, o que ele vai brigar, né, seja na justiça, seja até num diálogo, né, porque nem tudo tem que ser judicializado, você precisa de tempo, você precisa de tempo de relógio, né, para se dedicar àquele assunto. E isso é algo difícil. Né? E quais são as estratégias que você utiliza para fazer toda essa mediação? Porque são várias, cada um tem uma demanda. Então, o que eu acho muito legal, e aí eu acho que trazendo um pouco do olhar da nossa profissão, isso em toda a área de atuação, é a gente conseguir olhar essas famílias com uma completude, sabe? Então, se eu estou atendendo a Patrícia, não é só a Patrícia que é a mãe do Miguel, não. Pode ser a Patrícia, pode ter esse pai. Por vezes eu percebo que você não tem condições de tocar aquele assunto, né? Seja do ponto de vista de tempo, seja do ponto de vista até emocional, porque mexe com você, não está dando certo. Então, isso que eu acho bacana do serviço social, às vezes dentro de um diálogo eu consigo entrar na intimidade da sua família, entender que é sua rede de apoio, por vezes te pedir permissão, posso conversar com seu esposo? Posso conversar com a sua mãe? Será que a sua mãe poderia tomar a frente disso e eu tentar orientá-la a seguir isso? Né? Porque por vezes eu acho que quem está mergulhado nessa realidade não consegue enxergar tanto, né, as possibilidades, dependendo da diversidade que a pessoa está vivendo, fica por vezes uma nuvem ali, né, diante de você não conseguir encontrar uma alternativa, uma saída. E a gente vem com um olhar totalmente imparcial, né, fora dessa realidade e tentar junto com você, pensar qual a possibilidade que nasce diante daquela situação. E quando você entra na intimidade dessa pessoa, que você pede permissão para que possa falar com uma outra pessoa, seja uma mãe ou por muitas vezes o marido, qual que é a primeira reação dela? Porque provavelmente ela não pensa que vai ouvir isso.
acho que aí entra algo que vai muito, não tem uma receita de bolo, vai muito da empatia, da abertura que essa família dá, do sentimento que a gente consegue perceber realmente de que aquela família está fragilizada ou aquela pessoa, e que talvez não seja o momento de tocar no assunto desse benefício, desse direito, né? E quando ela me dá abertura e eu consigo perceber que existem outras pessoas que também fazem parte da vida dessa criança, que também tem tanta obrigação quanto essa mãe, né? E aí é uma pergunta, ela que vai me dar um sugiro, né? Eu pergunto, e se a gente pudesse pensar em estender essa demanda também para o seu companheiro? Você acha que ele te ajudaria nisso? O diálogo vai trazer as respostas. Por vezes já teve, né, sem citar nomes, mas já teve famílias que falam não. Vai me trazer mais problema do que solução, prefiro que não acione. Então ela já me deu essa resposta. Então aí muda a situação. Eu tenho que trabalhar com aquilo que aquela família está trazendo. Né? E assim a gente vai tocando. Porque receita de bolo não tem. Né? Cada família tem a sua condição, a sua particularidade, a sua dificuldade. Né? E a gente tenta contribuir diante daquilo que se apresenta. Né? E na sua condição como assistente social e pelo teu relato, quando você aborda uma mãe e de repente tem aquela intimidade de falar assim, eu posso acionar uma outra pessoa, o que eu percebo, e aí eu também falo, né, da Patrícia mãe, é que nós somos muito sobrecarregadas. E aí nós temos que tirar esse estigma de achar que o outro também não tem a obrigatoriedade de fazê-lo. E não puxar somente pra gente, porque o outro tem tanta participação quando você... Mas isso, Patrícia, é uma questão, acho que cultural. Independente de ser filho atípico ou típico, tem uma carga que de fato sobrecarrega na mulher. Né? Então você é a mãe, é como se você tivesse a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que envolve aquela criança. E às vezes é importante, assim, em algum momento parar e fazer essa reflexão. Né? Então eu sou mãe, mas tenho um pai, ele é tão corresponsável quanto, né? E cada mãe, cada pai sabe que relação ela tem, né? Umas são mais harmoniosas, outras conflituosas, né? Então, mas é importante a gente trazer essa reflexão à tona, porque de fato vocês já estão sobrecarregadas, né? Já estão aqui, por hora ficam horas né? Trabalhando às vezes, porque a gente tem até um espaço de coworking enquanto a criança está fazendo a terapia. Então, quando tem essa possibilidade, dá para seguir com essa sementinha de reflexão, eu agarro essa chance. Então, já teve muitas vezes em que eu mesma, Elisângela, assistente social, abordei o pai, né? Expliquei como que fossem os caminhos, e aquele assunto em si, eu tentava conversar com ele. Né? Já teve êxito em algumas situações, ao ponto de eu falar para a mãe, olha, deu tudo certo. Porque tem situações em pais que são separados, sim, enfim, mas já teve situações inversas, né, em que ela mesma falou, não quero que acione, me ajuda. Hoje, você como assistente social, qual o caminho que eu podia fazer? E sozinha. E aí a gente vai trazendo junto essas estratégias. Né, porque eu acho que um dos caminhos que contribui muito, tudo é muito burocrático, né? Você fala de educação, esbarra em diretoria de ensino, secretaria de educação, você fala no benefício do LOAS, esbarra em sistema previdenciário. Então, tudo que a gente tenta fazer é facilitar. Então, seu tempo é muito precioso. Eu vou te dar o caminho para você ir certeiro, né? Para você não ficar batendo de porta em porta, perdendo um tempo que você não tem, né? Então, a gente tenta, né, de maneira muito contínua, fazer esse estudo, essas atualizações, porque o que é regra hoje, amanhã também muda. Sim. Então, constantemente eu fico visitando os sites, vendo se aquele mesmo é o caminho, né, para justamente facilitar para quem a gente vai orientar. É bacana você falar, né, ainda voltando nessa fala, porque isso me toca bastante, quando você fala assim, é cultural. E aí eu te dou aquela devolutiva e te falo, mas é cultural, mas quem cuida de quem cuida? Porque nós somos extremamente sobrecarregados, porque existe uma sociedade que ela te educa para cuidar do outro, para cuidar do marido, para cuidar dos filhos. E quando você de repente precisa dos cuidados, e eu já me deparei com a história de mães que assim, elas se arrastam para poder continuar servindo, mesmo estando naquela situação de vulnerabilidade. Eu acho que a gente como mãe, a gente precisa falar mais sobre esse assunto e refletir. A obrigação não é só minha.
Eu preciso dividir. Até assim, fazendo um contraponto, teve uma vez com o meu marido, eu falei assim, o filho não é só meu, eu preciso que você participe de forma efetiva, porque eu preciso dessa troca, porque senão eu vou surtar. Exatamente. E o que é bacana, Patrícia, eu acho que até esse é um canal importante do que você está estruturando, né? A gente precisa ter canais para falar, a gente precisa explicitar essas reflexões, né? Porque se a gente for de maneira só cultural seguir o que está posto, de fato é isso, vem esse olhar, vem essa cobrança, né? A gente se sente sobrecarregado, até às vezes internamente mesmo, né? A gente tem essa libertação, por vezes tem muita mãe que ficou segurando essa barra sozinha, esse peso, porque não teve a libertação de, opa, peraí, mas o filho não é só meu, o que eu posso dividir isso? Não consigo ir numa reunião escolar, mas por que só eu tenho que ir? Né? Então, por vezes, né, o pai, ou a outra pessoa, até porque quando a gente fala do pai em si, não é só o pai em si que está dentro da vida dessa criança, né? Então tem crianças que têm uma configuração familiar que é um pouco diferente do modelo padrão, né? Mamãe, papai e filhinhos. Mas tem pessoas que dividem essa responsabilidade. Só que, certamente, Patrícia, cada realidade familiar é muito singular. Né? Então tem muitas mulheres que eu percebo que tem esse desafio de seguir nessa linha de raciocínio por ter uma relação conflituosa. E eu falo, então é melhor eu tocar aqui sozinha mesmo do que pedir ajuda e aí criar um atrito familiar e que isso de certa forma esbarra, né? Porque o clima doméstico também esbarra naquela criança. Mas eu acredito muito que eu acho que uma conversa assertiva, transparente, sincera, né? Eu acho que uma inteligência emocional para conduzir essa conversa, não no sentido da cobrança, mas no sentido da corresponsabilidade daquela criança. Eu acredito sim que é possível, né? A gente enquanto acho sociedade, né? Não estamos falando só de mulher, né? Mas enquanto sociedade a gente evoluir nesse olhar sim. Bacana. Elisângela, você falou das questões burocráticas, né? Boas, esbarra na questão do sistema penitenciário. Falando dessa questão, dessas questões, né, burocráticas que são amplas, quando você ainda se depara com mães que elas desconhecem muitos direitos, porque assim, depois que eu entrei, quando eu soube do diagnóstico do meu filho, eu fui me munir de informações, ler, conversar, mas o que eu percebo ainda dentro da nossa comunidade atípica é que ainda falta muita informação, porque muitas vezes para mim, para você, parece que é muito óbvio, mas você ainda assim, a gente se depara com essas situações. Eu gostaria que você comentasse um pouco. Você sabe, quando eu entrei aqui no Instituto Prato, foi um grande presente, foi em abril de 2022. E eu tinha muita curiosidade de conhecer quem são as famílias que a gente atende, qual que é a singularidade de cada uma, será que elas têm essas informações ou não? E aí o nosso setor, que até então começou com um assistente social, fomos para 2, e hoje nós temos 3 assistentes sociais na área. Então, uma das coisas que nós estruturamos ainda em 2022 foi algo que a gente deu o título assim, de uma entrevista social. Então é um bate-papo, né, conduzido por um formulário em que a gente caminha sobre tudo que envolve essa família. Né? Então quem são, onde moram, renda familiar, a criança estuda, não tem rede de apoio, tem, né, necessidade de cadeira de roda, a casa é térrea, como que é, né, porventura, o entorno de acesso dessa criança para sair daquela casa. E tem um item específico que a gente passeia por benefícios. E ali eu consegui entender com mais proximidade, tem bastante gente que realmente não tinha informação. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma informação que pela renda familiar eu percebo que teria direito ao BPC, quando a pessoa tem acesso ao BPC, não. Então a gente segue a orientação, termina todo esse momento de entrevista social, eu tomo nota dessa pessoa e depois eu agendo um momento, né, uma reunião com ela, para que eu possa explicar que ela tem direito, como ela aciona. Existem alguns que são de fato calcados na renda familiar, sim, mas tem outros que são direitos independente da situação familiar. Então uma isenção de rodízio, a isenção de IPVA, o cartão, né, de identificação da pessoa com deficiência no carro, os transportes, né, que a pessoa também tem direito, se porventura for acionar, transporte público, né, a carteirinha.
Então tem uma série de benefícios em que talvez a pessoa vai falar, não, isso eu não tenho interesse, eu tenho carro, não vou usar ônibus. Mas esse aqui eu não tinha. Como que faz para ter esse cartão aqui de identificação do carro para eu ter a vaga preferencial? Como que eu faço, porventura, para estar com meu filho com autismo e não pegar fila nos lugares? Né? Porque o autismo não é algo que fica escancarado. Como é que eu faço? Entende? Então, também vai muito do que a família demonstra de interesse nesse bate-papo. É uma entrevista que eu tento, né, ter muita disciplina para durar 1 hora, porque é o tempo do que o paciente está fazendo as terapias. E em 1 hora a gente passeia por todo esse trajeto. Então, quando eu percebo que tem algo que eu, enquanto área, né, posso contribuir com essa família, eu olho a agenda do paciente, o próximo momento que ele vai estar aqui no Instituto, convido essa família para um café e ali a gente vai destrinchando um pouco melhor e tentando entender aquilo que a gente pode contribuir. E para além disso, aproveitando, eu quero dizer que ainda, eu acho que foi em 2023 que a gente também concluiu, o que a gente chama manual de cartilhas mesmo de benefícios. Então a gente fez um documento muito simples, né, obviamente não falando passo a passo, mas tópicos do que a gente fala que é um direito dessa criança. Né? Então isso a família vai receber, a gente está tentando fazer isso para todo mundo que entra no Instituto Prado, fazer entrevista social, nos apresentar, porque o serviço social é porta aberta, eles precisam saber que a gente está aqui. Entregar a cartilha e a gente tentar, né, se colocar um pouquinho da identidade da nossa atuação aí no Instituto Prado, de maneira geral. Eli, você falou do BPC e assim, muitas famílias não sabem o que significa, como que elas adquirem e assim, como que é feita essa avaliação, por exemplo, por parte do sistema previdenciário, quando ela está dentro dos quesitos. Eu gostaria, por gentileza, que você falasse um pouco, porque tem gente que não faz a mínima ideia, embora assim, e precisa muito. Muitas vezes ela tem um único atendimento no CAPS, e de repente esse valor pode ajudá-la de alguma forma para de repente até pagar uma outra terapia, ou até mesmo em benefício de uma forma geral para a criança. Na verdade, assim, o benefício de prestação continuada, ele é algo que está dentro da lei orgânica da assistência social. Então, quem pode acionar? As pessoas com deficiência e os idosos. Então, existe uma regra previdenciária que eles fazem uma análise socioeconômica. Quem tem direito? A pessoa que tem ou idoso ou a pessoa com deficiência e que ganha até 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, geralmente é feito um agendamento no próprio INSS, essa família é convidada, né, para levar os laudos, toda essa documentação, e já nesse primeiro atendimento ela faz um atendimento com assistente social de lá. E aí a primeira coisa que vão avaliar é um pouco desses critérios. Né? Então, a primeira elegibilidade é se tem os documentos que comprovam a deficiência da criança, e aí eles vão fazer a observação na parte financeira. Olha, realmente, essa família vive com 1/4 de salário mínimo por pessoa. Avança para aquilo que eles falam que é uma análise com o sistema previdenciário e passa pelo médico mesmo. Né? Aí depois ele vai validar aquilo e aí entra dentro do sistema para receber um salário mínimo. Esse é o valor que se recebe. Mas, você sabe o que eu percebo também, Patrícia, de alguns casos até que eu acompanhei, tinha situações em que a renda familiar ultrapassava 1/4 do salário mínimo. E ainda assim eu encorajava essa família a ir. Porque eles têm que fazer um estudo muito voltado também ao que aquela criança precisa. Sim. Você fala, às vezes ultrapassa um pouco, ultrapassa, mas olha os medicamentos que o meu filho toma, olha o acompanhamento médico que ele faz. Né? Então, aí tem que se fazer um estudo socioeconômico mais amplo, porque né, certamente você sabe do que eu estou dizendo. Sim, claro. Né? Uma pessoa com deficiência tem a necessidade de muitas questões que esbarram na questão financeira. Né? Você tem que prover aquilo. Né? Então, ainda assim, dependendo da circunstância, eu encorajo, eu falo para a pessoa aí, leva os documentos, a comprovação de tudo que esse paciente tem de gasto, e aí já teve, sim, retornos positivos, né, de que a pessoa conseguiu esse benefício. Que bom, porque quando a gente fala, né, dessa questão desse mundo da maternidade atípica,
Por isso que eu pedi até, te agradeço por ter respondido, porque assim, parece que é tudo muito óbvio, mas muita gente fala assim, não, mas eu não tenho direito porque ultrapassa o impacto que você disse. Só que muitas vezes aquela pessoa tem um gasto absurdo com aquela criança, medicação, e aí quando envolve outros aparelhos, né, que é para andar, enfim, tem uma série de outras coisas. Elisângela, a gente está chegando ao fim dessa entrevista, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais, dentro da sua concepção como serviço social, como que você define nós, mães atípicas, dentro desse universo que é tão delicado, porque cada pessoa tem um jeito de ver a sua situação. Algumas ficam enlutadas, outras levantam a cabeça e vamos ver o que eu preciso fazer, outras negam, estão aqui muitas vezes porque não tem outro jeito, mas elas ainda assim não aceitam. Onde que entra o serviço social? Você sabe que essa sua pergunta também é capciosa, porque não tem uma definição, né, de maneira geral, o que é uma mãe atípica, né? Eu vou te falar como mãe também. eu tenho a certeza que vocês têm uma fortaleza interna, né, porque com tudo aquilo que esbarra, né, na maternidade, causa muita emoção, né? Então a gente chora, às vezes a gente é tão rígido em outros assuntos, falou da maternidade, é um campo em que é difícil observar que talvez não é aquilo que você projetou, né? Então cada mãe, por vezes, está em um momento da aceitação e fazendo com que aquela realidade seja um polo propulsor para te fazer outras coisas, como é o que você está fazendo agora aqui. Vamos falar sobre, vamos criar um canal de discussão, vamos disseminar informações que são importantes, mas há outras que não. E de verdade, Patrícia, tudo bem, porque eu acho que cada mãe tem um momento, cada mãe vive essa realidade de uma maneira diferente, sabe? Então, o que eu tento, né, muitas vezes nos atendimentos que eu faço, tem muitas, né, que em alguma situação da conversa elas se emocionam, né, eu sempre estou com um lencinho do lado para a gente conversar. Então eu tento muito, de verdade, fortalecer num sentido de tentar colocar uma energia, né, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, tentar colocar uma energia boa naquilo tudo. Vamos tentar olhar o copo cheio, né, porque a situação em si, por vezes, você não tem o controle, né, mas como você vai conduzir aquilo, aí é uma decisão, aí é você que está no controle. Sim. E isso, como qualquer coisa da vida, em algum momento você pode estar mais fragilizado emocionalmente, somos humanos, tudo bem. Mas, se eu puder dizer, encorajar para não ficar o tempo todo, né, prostrado diante daquilo. Né? Olha o copo cheio, vamos tentar olhar as outras questões, porque nem tudo na vida é só coisa ruim. Né? Então, às vezes, tem situações que se apresentam que são difíceis, e principalmente quando esbarra no nosso filho é difícil pra caramba. Mas a gente esquece o olhar de que existem outras coisas que estão em torno da nossa vida que são boas também, que a gente tem que aproveitar, inclusive para resolver aquilo que está se apresentando, sabe? Então hoje eu tenho um respeito imenso por vocês, uma admiração e um comprometimento, né, de cada vez mais, né, sentar na minha cadeira e entender que a Patrícia é a Patrícia, a Maria é a Maria, a Joana é a Joana. O que eu falo para a Patrícia não vai servir para a Maria. Né? Mas às vezes o que a Maria me ensinou, eu posso dividir com a Patrícia. E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho no dia a dia. Quando você fala que a Patrícia é a Patrícia, a Maria é a Maria, dentre nós que somos tantas, provavelmente, claro, já teve algum caso que ele foi para casa e, nossa, como que eu vou lidar com essa situação? Claro, sem citar nomes, mas eu gostaria que você fizesse um relato assim pra gente. Já teve. Não foi um só, não. Com certeza foram várias. Já teve várias, porque é óbvio, a gente é profissional, a gente é imparcial naquilo que a gente escuta, mas somos humanos, né? Então, muitas das vezes, né, eu sou católica, né? Então eu uso bastante da minha espiritualidade, sabe? No sentido de ou rezar para a pessoa, ou tentar encontrar o que mais é possível fazer. O que mais? Não dá, não tem mais nada a ser feito, de fato a situação está difícil. Então tentar, de certa forma, amenizar, né? Ou
enquanto a pessoa está aqui, tentar sentar, conversar, apresentar para ela grupos, né, como temos aqui grupos conduzidos pela psicóloga. Se a pessoa faz a psicoterapia aqui, porque a gente precisa de uma pessoa para cuidar também, se não, por que não fazer? Vamos tentar ajudar dessa forma. Mas tem muitos os casos, Patrícia, que de fato eu fui embora preocupada e reflexiva. Poxa, a gente tem que ajudar, a gente tem que ir além, né? Porque tem muitos, né, casos que, infelizmente, a gente olha aquela fotografia e é tudo que a gente sabia que aquela mãe não queria ver. Mas é aquilo que se apresentava. Então, o que eu levo é a minha boa energia e o meu comprometimento nessa reflexão do que mais, né? E sempre dá para fazer alguma coisinha, sabe, Patrícia? Às vezes não é só no campo de sentar e ficar falando da legislação. Às vezes só de sentar e ouvir... Não só quer falar. Só de sentar e ouvir, às vezes já é bom. Sim. A senhora gosta de um café? Vamos tomar um café quentinho? Chegou agora, vamos conversar. Como que a senhora está? Nem tudo tem que ser só uma reunião agendada, formal, sabe? Então eu acho que isso também é um exercício até de humanidade, né? E que ajuda pra caramba também. É verdade. E quando você fala de diversos casos, eu tô aqui, né, na minha cabeça pensando. Eu acho que assim, claro, provavelmente você tem muitos casos dentro da tua área que é tão ampla, mas se existe uma coisa que tira a nossa paz, são as questões voltadas para o plano de saúde, né? Muitas vezes o plano ele vai descontinuar aquele contrato, ele, enfim, vai criando outras regras e isso tira muito a paz. Eu já vi muita coisa aqui com relação a esse tema. Porque mexe naquilo que te vincula no tratamento. Sim. Né? Então você fala, poxa, para estar aqui, a gente sabe que já teve uma batalha. Exato. Né? Então, vocês, é uma luta atrás da outra, né? Você acabou de ganhar essa batalha, acontece uma intercorrência, e você fala, gente, uma nova batalha. Né? O coração bate mais descompassado, lá é venci. De novo vem alguma situação. Então, eu sei que vocês, de fato, estão muito fragilizadas nesse sentido, porque é um terreno em que não depende só de vocês. Né? Então, vem alguma situação voltada ao plano de saúde, a gente também está muito nessa linha de frente, com né? certeza. Então já teve situações em que a gente intermediou, tentou conversar, né? Algumas famílias têm advogados em que possam acionar e resolver, mas outras não têm. O que fazer? Né? Então existe a defensoria pública, em alguns casos a gente orienta a família a entrar na defensoria pública, mas é de fato algo que eu tenho certeza que tira muito sono, porque é uma insegurança, né? É um terreno e a gente nunca vai ter o completo domínio, porque de fato a gente está na dependência, né, de que não aconteça nada para seguir o tratamento da maneira como está. Quando você usa o termo a defensoria pública, muitas de nós também não sabem qual que é o papel da defensoria pública no caso como o nosso, porque muitas vezes nem sempre você tem dinheiro para você poder arcar com os custos de um advogado, que a gente sabe que não é barato. Então, o que essa mãe precisa? O que ela precisa levar? Aonde ela precisa ir antes de chegar à defensoria pública? Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Na verdade, assim, a defensoria pública é um canal para as famílias que ganham até 3 salários mínimos. Então, o Estado tem a obrigatoriedade de fornecer um advogado para judicializar alguma ação. E aí, o caminho depende do tema em que você vai estar trabalhando. Então, se ela está acontecendo alguma coisa no âmbito da escola. De verdade, eu sempre encorajo a família a ter propriedade daquela legislação, seja está escrito que aquela criança precisa de um profissional especializado na escola, uma pessoa, um acompanhante, né? Ou até um acompanhante terapêutico, que é a extensão do nosso tratamento. Eu ainda acredito que no campo do diálogo, não um diálogo em que, porque a gente tem esse poder na fala, né, da gente ir num sentido de desconstruir aquela relação, porque você está bravo, você está tirando o direito do seu filho, ou você ir para um diálogo empático, com propriedade, com calma. Tem muitas situações, Patrícia, que eu acho que o campo do diálogo resolve. Né? E nisso eu acho que até o Instituto Prado vem tentando fazer essa intermediação, seja ações, né, da área da psicopedagogia, nós do serviço social, até da psicóloga. Às vezes a gente entra em contato com alguns locais, explica um pouquinho mais como que é a singularidade daquele paciente para tentar validar aquilo que aquele paciente precisa naquele ambiente. Não deu certo. Não tenho dinheiro para advogar. Então a família que ganha até 3 salários
acionar a defensoria pública, e aí a gente consegue fazer isso até pela internet, né? Então a gente tem um link em que aí é um link em que você vai preenchendo os dados e aí você vai discorrendo aquilo que você precisa que seja judicializado, né? Então aí de fato faz todo esse processo e aí vem um advogado a serviço do Estado para poder te representar e te ajudar nesse pleito, né? É rápido? Não. Mas é um recurso que está aí, sabe? Por isso que eu ainda acho, né, que quanto mais a gente conseguir conversar, disseminar informações que são importantes e comum a todos, mas eu acho que simples vai ser com que essa mãe tenha propriedade daquilo e possa, né, ir no local onde ela tem que ir e pleitear a defesa do seu filho, porque é um direito. Principalmente no campo escolar, que eu observo. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu nunca tive problema em relação ao meu filho, mas eu ouço e eu confesso para você que me sobe assim um desconforto assim, que mexe muito com o meu brilho, porque a escola muitas vezes quer ditar a forma como você deve conduzir algumas situações. Nessa questão do AT, por exemplo, ela quer impor algumas coisas. Eu estou levando um profissional, você deve aceitá-lo, está na lei. Temos lá a lei de espiã, que é muito clara, dizer do nosso direito. Então, e elas agem como muitas vezes estivessem te prestando algum favor em aceitar o filho da gente ali naquela instituição. Então, assim, eu acho que é um debate que ainda a gente precisa falar muito. A sociedade como um todo, e aí eu volto muito para a questão escolar, ela precisa evoluir muito nesse campo, porque nós somos muito desrespeitadas nesse campo, porque a dona da escola ela acha que ela pode ditar as regras, mas essas regras já são impostas. Nós somos amparados por lei, muitas vezes não são respeitadas. Isso mexe muito comigo. E aí eu digo, gente, enquanto a gente aceitar e simplesmente falar, então é melhor a gente tirar e pôr numa outra escola, ela vai continuar repetindo o mesmo ato. Então, assim, você tem que mudar a postura. É um desafio enorme e eu acho que não tem uma família que já não passou por algum dissabor nesse tema escolar, né? Porque por mais que a gente tenha legislações, nós evoluímos muito do ponto de vista jurídico. A lei não materializa atitudes. Absolutamente. Infelizmente, né? Então, esse olhar que você está trazendo, certamente é porque a vida te deu algumas rasteiras e hoje você tem propriedade de dizer, não é um favor, é um direito, existe uma legislação. E quando você tem essa visão, você consegue sim, né, entender a posição que você está e conseguir conversar nessa posição. Mas quando você põe uma posição em que você deixa a escola realmente entender que ela está fazendo um favor de receber o seu filho, se a visão é essa, de fato, você não confronta. Se fala não para um AT, ou né, nem todos, de fato, têm a necessidade do AT. É importante também dizer isso, sim, né? Claro. Porque a legislação ela diz que a gente tem que oferecer aquilo que é necessário para aquele paciente, né? No caso, para aquele aluno no ambiente escolar. Vai ter uns, dependendo do nível de suporte, ele não precisa de um AT, mas ele precisa de um ajudante da vida escolar. Por quê? Porque ele não consegue ir ao banheiro, porque ele não consegue fazer higienização, alimentação sozinho. Isso não é o convênio que vai dar. É a escola. É a escola que tem que fornecer, sabe? Então, esse olhar de como estruturar essa conversa, né? Porque não é uma cobrança, é um direito, né? Então, e de verdade, Patrícia, o que eu vejo de vivência dos outros pais, né? Eu me ponho muito no lugar deles, eu sei o quanto que é difícil. Você bate na porta de uma escola, simplesmente eles falam que não tem vaga. Já ouvi bastante. Aí você volta lá, né, fala que pro seu filho que é típico, menina, ela vai agora. O certo de verdade é a gente de fato registrar nos locais que aquela escola está agindo dessa forma, porque ela está tirando o direito de uma criança, independente se é uma pessoa com deficiência ou não, ela está dentro daquele ambiente, ela não pode escolher. Só fazer isso dá trabalho. Né? E muitas vezes o outro deixa pra lá e tá tudo errado. Então, e quando deixa pra lá, esse que eu acho que é o coração de muitos dos problemas que acabou chegando no cenário em que a gente está hoje.
a gente não evolui enquanto sociedade. Ai, deixa pra lá, gente, eu vou bater na porta da outra aqui. A outra também nega. Ou quando recebe também com algumas situações em que não é tão correto assim. E você sabe que o Instituto Prado, né, a gente vê muito essa dificuldade que vem, é uma dificuldade real, concreta, diária, né? Então nós temos hoje um trabalho que ele é encabeçado pela Alexandra e a Dani Giovanetti, né, a área de terapia ocupacional e a psicopedagogia, em que a gente, para as escolas que permitem, né, Patrícia, a gente também pode entrar sem essa permissão. A gente vai até as escolas e a gente começa a colocar uma sementinha desse debate. O que é uma inclusão? O que é a abertura da escola para uma acessibilidade? Isso não é algo que é um favor, isso é um direito, tem que receber. Como receber? Né? Então, os caminhos, né? Exato. Então a gente vai muito gradativamente tentando colocar um pouco dessa sementinha na conversa. E por vezes, Patrícia, também é importante dizer, às vezes a escola recebe e não sabe lidar. Ela não sabe lidar. Ela não sabe lidar. É verdade. Mas a gente também tem que ter, né, no caso a escola, esse reconhecimento. Eu não sei lidar, gente, mas eu quero. Sim. Eu quero aprender. Então entre em contato conosco, a gente sempre se põe à disposição, a gente faz muita reunião com a escola, seja com a psico, seja com a própria pedagoga, e tenta contribuir, porque eu acho que o relacionamento ele vai se construindo com o tempo. Você fala, olha, começou a escola em janeiro, fevereiro, eu já sei tudo dessa criança. Não, tem que receber, tem que reconhecer que está com uma dificuldade, tem que trocar com as pessoas que atendem essa criança, tem bagagem para poder dividir e tem que querer. Exato. Eu acho que esse é o segredo. O profissional que tá lá, ele tem que querer. E hoje pode ter uma professora que atende o Miguel. Ai, bacana, já sei lidar, aprendi. Amanhã entra o Joãozinho. Ai, é autismo, tá, mas o nível que ele tá. O que você aprender? Cada um é uma folhinha de papel em branco. Então hoje o que a gente percebe é que a gente precisa evoluir muito ainda. Enquanto sociedade, para essa vontade, para esse interesse, né? Para a gente poder fazer uma inclusão de fato verdadeira. Para a gente terminar, eu ficaria por horas aqui conversando contigo, eu gostaria que você deixasse um recado para as mães que estão nos ouvindo. Você sabe que eu fiz uma colinha, porque eu li uma vez uma frase que me emocionou muito, que é uma frase pequenininha, mas que traz tanta profundidade, que fala assim: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Né? Então, assim, a gente precisa estabelecer um eixo de convivência na diferença. É isso que faz a gente conviver, é isso que faz a gente evoluir, é isso que faz a gente, né, eu acredito, se respeitar. Então, eu quero deixar essa mensagenzinha de reflexão para todos. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por tudo que falamos hoje, é de muita assim, importância. Seu trabalho é lindo, ele é importante e indispensável. Obrigada. E com lágrimas nos olhos, que essa frase me emocionou, eu volto na próxima semana com mais um podcast mais ativo, que somos muitas. Até lá.